mistificações são muitas, nesses trabalhos. Outras entendem que, em geral, nos meios incultos, nos centros e grupos de criaturas simples, não há comunicações de espíritos, mas simples manifestações de histerismo e outras formas de morbidez psíquica ou nervosa. A experiência nos mostra, porém, que mesmo nos meios mais incultos, onde impera a credulidade ingênua, verificam-se fatos notáveis de identificação espirítica e de socorro eficiente aos necessitados. As imperfeições no trabalho mediúnico não são privilégio dos meios incultos. Há grupos de pessoas ilustradas que se entregam a formas inadequadas de trabalhos práticos, por falta de conhecimento das obras básicas do espiritismo. Dirigentes vaidosos, que confiam mais em suas próprias ideias, ou na orientação de guias que lhes infundam a vaidade através de constantes elogios, cometem mais disparates do que dirigentes ingênuos e analfabetos. Tanto nos grupos incultos quanto nos de pessoas ilustradas, o que vale é a intenção, apoiada num verdadeiro sentimento de humildade. Os vaidosos incultos ou ilustrados prejudicam os trabalhos mediúnicos. Mediunidade é sensibilidade. Os médiuns, quanto mais sensíveis, mais sujeitos estão às influências dos espíritos e às do ambiente. Não são somente os espíritos que agem sobre os médiuns. O dirigente dos trabalhos e os frequentadores também exercem a sua parte, e esta é tanto maior, quanto mais fechado se mostrar o ambiente, quanto mais ele se fechar nas ideias pessoais de seus componentes. Há reuniões em que os espíritos quase não têm oportunidade, porque as ideias do grupo fecham completamente o ambiente, como um céu nublado impede o trânsito normal dos aviões. Os médiuns se tornam, então, joguetes das influências do meio. Muitas mistificações nada mais são do que resultado da opressão desses meios fechados sobre a sensibilidade dos médiuns. Essas dificuldades do trabalho prático alimentam a desconfiança de muitas pessoas em relação à mediunidade. Mas os obstáculos existem para serem transpostos. Os espíritas suficientemente conscientes de suas responsabilidades doutrinárias não podem entregar-se às dificuldades. Os trabalhos mediúnicos, como dissemos acima, são necessários. Não se pode compreender espiritismo sem exercício da mediunidade. Porque toda a doutrina se assenta nos fatos de natureza mediúnica e porque esses fatos, constituindo a forma natural de manifestação das inteligências invisíveis, nos fornecem os meios de conhecê-las e de tratarmos com elas. A doutrinação de espíritos sofredores ou inferiores não é uma ilusão, mas uma realidade amplamente constatada. Perguntam algumas pessoas que poder possuímos para doutrinar espíritos. Respondemos: o poder natural que Deus concede a todos os homens que souberem cultivar a fraternidade e as boas intenções. Os espíritos doutrinados nas sessões são criaturas inferiores, entidades submetidas a vícios ou perturbadas por ideias feitas, velhos preconceitos que alimentaram na vida terrena. Doutrinar esses espíritos não é mais do que esclarecê-los a respeito de sua verdadeira situação espiritual e de seus deveres morais. Coisa que, habitualmente, os homens de bom senso vivem fazendo na terra, com as pessoas fracas, às quais dão conselhos e orientação. Não há, pois, nada de sobrenatural, nas sessões mediúnicas de doutrinação. O que há é simplesmente a prática da fraternidade. Na sua primeira epístola aos Coríntios, tratando das manifestações espirituais que se verificavam nas reuniões do cristianismo primitivo, o apóstolo Paulo ensina como devemos nos portar nas sessões mediúnicas. Um coração puro, a mente voltada para o bem e a firme confiança no auxílio dos espíritos superiores são as condições essenciais para a realização de eficientes trabalhos mediúnicos. O coração puro implica humildade. E a humildade nos livra dos enganos e das mistificações, que sempre nos atingem através da vaidade. Quer nos meios incultos ou entre pessoas ilustradas, desde que estejam presentes aqueles atributos e o conhecimento das obras de Kardec, as sessões mediúnicas só podem produzir benefícios, e imensos benefícios. 23 Irredutíveis os fatos espíritas a explicações de ordem hipnótica.
letargia é apenas uma fase do processo hipnótico. Declarações do especialista Tulio Chaves sobre as experiências de irmão Vitrício. Um caso de moldagem de mão em parafina. As tentativas de explicação dos fenômenos espíritas por meio de magnetismo e hipnotismo são absolutamente inconsistentes. É curioso o processo, que podemos chamar cíclico, pelo qual as hipóteses anti-espíritas aparecem e desaparecem nos vários países. De quando em vez ressurgem e retomam vulto as acusações de fraude pura e simples, como aconteceu há um lustro, entre nós, com a publicação do livro do professor Silva Melo, brilhantemente refutado pelo professor Sérgio Vale. Depois, como acontece agora, são as acusações de ordem hipnótica ou anímica, subconsciente ou histérica, e assim por diante. Todos os defensores dessas hipóteses, entretanto, se esquecem de ler um livro do professor Ernesto Bozano, Animismo ou Espiritismo, em que as referidas suposições e muitas outras foram cientificamente analisadas e reduzidas às devidas proporções. Allan Kardec, antes de se tornar espírita, estudou magnetismo e hipnotismo durante muitos anos. Em meados do século XIX o assunto estava no auge, na Europa e na América. Quando surgiram os fenômenos das mesas girantes, Kardec, que era, então, apenas o professor Denisard Rivail, foi convidado por um amigo e colega de estudos magnéticos, o Sr. Fortier, para assistir a uma nova forma de fenômenos magnéticos. Kardec verificou, com a perspicácia e o bom senso que o caracterizavam, tratar-se de fenômenos diferentes, que revelavam a presença de uma inteligência extracorpórea. Foi assim que se interessou pelo estudo dos novos fenômenos e chegou às admiráveis conclusões consubstanciadas na doutrina espírita. Os fatos espíritas são irredutíveis a qualquer outra explicação, que não a de Kardec. Isso provou Bozano, decisivamente, em seu livro acima citado, Verdadeiro Monumento de Análise Científica dos Fenômenos Espíritas. Isso provaram Crookes, Geley, Hoste, Lodge, Aksakoff e tantos outros, e isso o estão provando, agora mesmo, as experiências de Bjorken, Price, Rini e tantos outros. Nem o magnetismo, nem a eletricidade, nem as hipóteses fantásticas do refletor universal, de subliminar, da onipotência da mente e outras do mesmo jaiz, podem oferecer os elementos de comprovação que a teoria espírita oferece. Todas essas hipóteses nada mais são do que tentativas desesperadas de negação da realidade demonstrada cientificamente pelo Espiritismo. É por isso que seguem o sistema cíclico da moda ou dos brinquedos infantis, aparecendo e desaparecendo, numa sucessão curiosa. Ontem era tempo da fraude e hoje é tempo do hipnotismo, da mesma maneira porque existe o tempo de peão, de amarelinha ou de bilboquê. Mundo Espírita, excelente órgão de divulgação doutrinária que se publica em Curitiba, sob a direção do professor Lauro Geder, traz em seu número de novembro último uma entrevista com o Dr. Tulio Chaves, professor catedrático da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, e professor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, sobre as pretensas demonstrações hipnóticas de irmão Vitrício, contra o Espiritismo. O entrevistado, que é formado pela Universidade de Genebra, Suíça, e fez cursos de especialização em Nápoles, Paris e no Rio, foi aluno de hipnotismo do professor italiano Rummo, discípulo de Charcot. Interpelado sobre as rumorosas demonstrações de irmão Vitrício, declarou o professor Tulio Chaves, nada de novo existe nessas experiências. São meras sessões de hipnotismo. E acrescenta, o irmão Marista de Santa Maria chama o fenômeno que produz de letargia, como o poderia chamar por qualquer outro nome. Letargia é, na linguagem do mestre francês e do italiano, uma das fases do hipnotismo. Logo mais, de maneira incisiva, afirmou, dizer que letargia não é hipnotismo é contrariar todos os conhecimentos da psicologia. Podemos aliás acrescentar, a título de informação, que o processo da letargia é estudado em O Livro dos Espíritos, de Kardec. A respeito da produção de um fenômeno de moldagem de mão em parafina, numa sessão hipnótica de irmão Vitrício, disse o professor Tulio Chaves,
Não creio que o irmão tenha produzido um fenômeno de moldagem de mão. Consta-me que essa moldagem apresentada em suas conferências não foi produzida em presença do auditório. Não terá, porventura, sido produzida nas sessões espíritas do ginásio. A respeito dessas sessões espíritas, esclarece, sei, de fonte segura, que no ginásio de Santa Maria fizeram-se experiências espiríticas positivas, tanto que um marista deixou a ordem e aderiu ao espiritismo. Como temos dito e repisado, nesta sessão, há mais de 10 anos, as novidades que volta e meia aparecem contra o espiritismo são tão novas como a sé de Braga. Os leitores que se preocuparam com as demonstrações de irmão Vitrício têm os esclarecimentos a respeito na palavra autorizada de um especialista em medicina, psicologia e hipnotismo, que damos acima. Se quiserem, porém, vacinar-se contra as novidades, e ao mesmo tempo obter maiores informações sobre as referidas demonstrações, leiam Animismo ou Espiritismo, de Ernesto Bozano, que possui tradução em português. 24 O milagre da doutrinação. Meu amigo foi assistir a uma sessão espírita e voltou decepcionado. Explicou-me, o que vi e ouvi não tem nenhum sentido. Manifestou-se um espírito furioso. O dirigente da sessão começou a conversar com ele. Uma conversa mole, que não convenceria a ninguém. O espírito bufava e protestava, mas de repente começou a fraquejar e acabou chorando e se convertendo. Deu graças a Deus e retirou-se comovido. Como pode uma fera daquelas modificar-se dessa maneira, através de uma simples conversa? Não acredito nisso. Conheço os trabalhos que ele foi assistir. São trabalhos sérios, dirigidos por um doutrinador competente, uma criatura que conhece e vive a doutrina. Tentei explicar-lhe o milagre da doutrinação, mas ele não aceitou nenhuma explicação. Disse mesmo que eu cairia no seu conceito se continuasse a explicar o inexplicável. Aquilo era simplesmente um caso de autossugestão. O médium, pessoa honesta, que ele também conhecia e de quem não podia duvidar, era um místico e isso explicava tudo. Deixara-se impressionar pelo misticismo da reunião, pelo silêncio e a penumbra, caindo num transe de auto-hipnotismo e dando aquele espetáculo ridículo. Por essas e outras é que Kardec jamais concordou com as sessões mediúnicas de portas abertas. E nem permitia que uma pessoa assistisse a uma sessão sem antes haver tomado conhecimento da doutrina. O preparo teórico é indispensável à compreensão dos fenômenos. As manifestações espíritas são às vezes tão simples, tão naturais, que a pessoa habituada à ideia do sobrenatural não consegue aceitá-las. É preciso mostrar-lhe, antes de tudo, que o fenômeno é natural. Só a explicação teórica pode preparar uma pessoa para a compreensão do que se passa. Uma sessão espírita bem organizada e bem dirigida é supervisionada pelos espíritos superiores. As entidades que ali se manifestam não o fazem pela primeira vez. Já foram submetidas à observação e ao tratamento espiritual no espaço, já passaram por outras sessões ou deram manifestações anteriores na própria sessão em que se manifestam naquele momento. Além disso, o trabalho do doutrinador é apenas uma parte do complicado processo de doutrinação que se desenvolve. O espírito comunicante sofre o choque mediúnico, é envolvido pelas vibrações do ambiente, submetido à ação mental dos guias e muitas vezes colocado diante de telas e quadros fluídicos em que as palavras simples e até mesmo ingênuas do doutrinador se transformam em cenas vivas e emocionantes. Além disso, espíritos amigos ou parentes do comunicante são trazidos ao ambiente e colocados junto a ele. O milagre da doutrinação, que assusta os neófitos, não é um milagre, mas o resultado de um complicado trabalho de assistência espiritual que os olhos materiais não podem ver. Meu amigo ignorava tudo isso. Viu apenas a exterioridade, ouviu apenas o que o médium e o doutrinador falavam. Tudo lhe pareceu de uma simplicidade irritante. Nem lhe passou pela cabeça que o doutrinador era, como de fato é, uma pessoa mais culta e mais sensata do que ele. Julgou o médium, o dirigente dos trabalhos, as numerosas pessoas presentes e o fenômeno da conversão pela medida estreita e mesquinha da sua própria ignorância.
Por isso Jesus dizia que ensinava aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. 25 Mistério da mediunidade. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram e se manifestaram em todo o mundo. A Bíblia é um repositório de manifestações espíritas. Moisés era médium de materialização. Quando se reunia com os anciãos de Israel em sua tenda no deserto, todos oravam e cantavam para que as nuvens de ectoplasma inundassem a tenda e Jeová pudesse materializar-se e falar com ela. Jeová era o espírito protetor dos hebreus e se apresentava como Deus de Israel, porque então os espíritos eram chamados deuses. Os evangelhos estão cheios de manifestações de espíritos e Jesus ensinou como se podia afetar os maus. As igrejas judaicas e cristãs praticavam e até hoje praticam o exorcismo para expulsar espíritos perturbadores. Todas as religiões se fundam na mediunidade. As revelações, as aparições, as línguas de fogo, o falar línguas estranhas, as curas milagrosas, são todos fatos mediúnicos. Os oráculos, as pitonisas de gregos e romanos, os profetas de Israel e do Islã, filósofos como Sócrates e Descartes, que ouviam espíritos e tinham sonhos proféticos, eram médiuns. O espiritismo não inventou a mediunidade. Todas as religiões primitivas, assim como as religiões da antiguidade, foram mediúnicas. Tales de Mileto, filósofo grego, era vidente e dizia: o mundo é cheio de deuses. Mas o que é a mediunidade? Uma graça concedida a alguns, uma prova de santidade? Uma forma de desequilíbrio psíquico? Um mistério, como se costuma dizer? Nada disso. A mediunidade é uma faculdade humana natural. Todos a possuem, mas, como todas as faculdades humanas, ela se manifesta em graus diferentes nas criaturas. Os que a possuem em maior grau são os que geralmente chamamos médiuns. São os paranormais da parapsicologia. Não é dom sobrenatural nem doença mental ou psíquica. É uma condição humana natural. Somos todos mais ou menos médiuns. Pesquisando os fenômenos mediúnicos, Allan Kardec verificou que eles se dividiam em dois grupos, o dos fenômenos inteligentes, subjetivos, e o dos fenômenos físicos, objetivos. Um século depois os parapsicólogos chegariam à mesma conclusão, empregando, como Kardec, os métodos da pesquisa científica. Não há dois tipos de fenômenos, o espírita e o parapsicológico. Os fenômenos são os mesmos, apenas encarados de maneiras diferentes na ciência espírita e na parapsicologia. A criatura humana é um espírito encarnado para desenvolver, na existência terrena, as suas potencialidades, os seus poderes naturais. Os espíritos propriamente ditos são criaturas humanas desencarnadas. O corpo carnal não impede as relações mentais e psíquicas entre os homens e os espíritos. A manifestação mediúnica é um ato de relação. Nas relações mediúnicas entre os homens e os espíritos tudo se passa de maneira natural. O espírito se aproxima do médium e lhe transmite os seus pensamentos, emoções e sentimentos. O espírito não entra no corpo do médium. Emite vibrações do seu corpo espiritual sobre o corpo espiritual do médium. Esse responde se estabelece a relação mediúnica. Todo o estado mental e psíquico do espírito se reflete no médium, como nos casos de hipnotização. O médium, assim hipnotizado, serve ao espírito como um intérprete. Se for bastante sensível, tomará o aspecto, a voz, as maneiras de falar e gesticular do comunicante. O médium, por assim dizer, se impregna do estado do espírito comunicante. O mistério da mediunidade foi desvendado pelo Espiritismo. Não era um mistério, mas apenas um processo desconhecido. Hoje conhecemos as leis que regem os fenômenos mediúnicos. Basta estudá-las em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, para aprender-se a lidar com o fenômeno. Não se pode obrigar um espírito a se manifestar. Os espíritos se manifestam quando querem. Podemos evocá-los pelo pensamento e eles podem atender-nos se o quiserem. Só temos poder sobre os espíritos inferiores e maus, quando dispomos da única força para isso, que é a autoridade moral.
Quem não dispõe de coração limpo e cheio de amor pelos semelhantes, de uma consciência tranquila e do desejo legítimo de servir com humildade, não deve dirigir sessões mediúnicas. 26 Exorcismo e doutrinação. Começamos este capítulo repetindo o trecho final do capítulo anterior. Quem não dispõe de coração limpo e cheio de amor pelos semelhantes, de uma consciência tranquila e do desejo legítimo de servir com humildade, não deve dirigir sessões mediúnicas. Essa regra é fundamental, porque os espíritos não se iludem com as aparências, percebem o fundo de nossos pensamentos e sentimentos. São criaturas humanas desprovidas de corpo material e não apenas nos veem, mas nos sentem como somos. A sessão é uma simples reunião de pessoas de boa vontade, em nome de Deus, sem nenhum aparato nem vestes especiais, uma reunião mental. O que vale para os espíritos é o pensamento, a intenção e o sentimento dos homens. Nenhum ingrediente ou objeto material tem efeito sobre os espíritos. Nenhuma fórmula de palavras ou de gestos tem significação. Nenhuma maneira de colocar as mãos sobre a mesa ou de postura especial na mesa tem qualquer valor. Todo formalismo é inútil e torna ridícula a sessão espírita, que deve ser séria e natural. A sessão espírita comum é um ato religioso, pertence ao aspecto religioso do espiritismo e não à ciência espírita. As sessões científicas são de pesquisa dos fenômenos e requerem elementos capacitados, conhecedores da ciência espírita e desprovidos de vaidade e pretensões absurdas. Quem quiser fazer sessões científicas deve estar intelectualmente preparado para isso e moralmente investido de humildade e elevada capacidade de discernimento e compreensão dos objetivos do espiritismo. Essas sessões devem realizar-se em instituições científicas e não religiosas. O espiritismo une a ciência à religião, mas não quer misturá-las. O objetivo principal das sessões religiosas é a doutrinação das pessoas presentes e dos espíritos sofredores e obsessores. Doutrinar é dar esclarecimento através da doutrina. O doutrinador ou doutrinadores devem conhecer a doutrina e encarar os espíritos como criaturas necessitadas de amor e compreensão, por mais rebeldes que eles se mostrem. Os atos de violência e a irritação por parte do doutrinador revelam a sua incapacidade para doutrinar. A sessão espírita é um ato de amor. Jesus expulsava espíritos rebeldes e cruéis porque tinha autoridade moral e espiritual para fazê-lo. Esses espíritos eram entregues às entidades espirituais que acompanhavam Jesus e os encaminhavam no plano espiritual. O doutrinador pode e deve usar de energia em caso de necessidade, mas sem nenhum sentimento de rancor. Quanto mais violento e rebelde o espírito inferior, mais piedade merece e de mais amor necessita. O fracasso do exorcismo, na maioria absoluta dos casos, provém da falta de compreensão desse problema. O exorcismo é prática antiquíssima, vem da magia dos egípcios, caldeus e outros povos antigos. Serve-se de objetos materiais, considerados sagrados, de ingredientes materiais e de processos violentos, tratando o espírito como diabólico. A doutrinação espírita não utiliza nada disso. É um processo de persuasão, de despertamento dos bons sentimentos do espírito obsessor e de seu encaminhamento na compreensão de sua situação e sua natureza humana. Os casos graves de obsessão exigem sessões especiais para o seu tratamento. Essas sessões devem ser realizadas com poucas pessoas e médiuns reconhecidamente humildes e bem-intencionados. Médiuns vaidosos e orgulhosos não devem participar de sessões especiais de desobsessão. A confiança em Deus e na ação dos bons espíritos deve animar a todos os participantes. Num ambiente assim, de fé e amor, os trabalhos produzem efeitos surpreendentes. Mas é fundamental que o obsedado queira realmente livrar-se de suas perturbações e modificar a sua conduta. Os participantes dessas sessões devem ler e estudar constantemente as obras de Kardec, particularmente o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, não se iludindo com livros inovadores e métodos preciosos que atualmente se divulgam no meio espírita. 27 Por que doutrinar espíritos? A doutrinação dos espíritos sofredores,
inferiores ou obsessores é uma necessidade de ordem social. Porque esses espíritos, por sua própria condição inferior, vivem ao nosso lado, ainda apegados ao plano terreno em que vivemos, e exercem influências perturbadoras no meio social. Quando Pasteur revelou a existência do mundo invisível das bactérias, dos micróbios, ao nosso redor, incluindo na saúde humana, toda a ciência do tempo rejeitou a sua tese. Pasteur precisou fugir para a província, afastando-se dos meios universitários, onde o perseguiam. Não obstante, mais tarde a ciência teve de reconhecer a validade da sua tese. Kardec, muito antes de Pasteur, descobriu o mundo invisível dos espíritos e revelou a ação que os mesmos exerciam sobre a saúde humana. Foi mais fácil provar cientificamente a existência dos micróbios do que a dos espíritos, cujas provas irrefutáveis foram rejeitadas pela ciência. Mas hoje a prova foi feita nos próprios meios universitários. Só os cientistas retrógrados, apegados a teorias e princípios superados, ainda rejeitam a realidade comprovada em pesquisas de laboratório. Os espíritos atuam sobre todas as criaturas humanas e, em numerosos casos, de maneira prejudicial, causando doenças e perturbações psíquicas. As sessões espíritas de doutrinação têm por finalidade afastar os espíritos perturbadores, restabelecendo o equilíbrio e a saúde das pessoas por eles afetadas. A doutrinação é o método de esclarecimento dos espíritos perturbadores, para que se afastem de suas vítimas, com benefícios evidentes para estas e para eles mesmos. Os micróbios podem ser mortos por antibióticos, os espíritos só podem ser doutrinados. Os espíritas são acusados de evocar os mortos e perturbá-los, quando o que fazem é apenas acudir os que sofrem influências maléficas. No campo religioso costumam-se acusar os espíritas de pretensiosos, pois se julgam capazes de interferir no plano espiritual, onde os espíritos superiores dispõem de maiores recursos para afastar os inferiores. Há pessoas que perguntam: vocês pensam que estão incumbidos de esclarecer espíritos? Que capacidade têm vocês para fazer isso? Essa atitude decorre das ideias falsas de que os espíritos são superiores aos homens. Em todos os tempos, desde a mais remota antiguidade, como podemos ver na própria Bíblia e nos Evangelhos, os espíritos têm sido esclarecidos pelos homens que conhecem o problema. Porque a morte não é mais do que uma passagem de um plano da vida para outro. Quem morre não vira santo nem anjo, continua a ser o que era, mal, se era mal na vida terrena, bom, se era bom, ignorante ou materialista e assim por diante. O Espiritismo provou que a sociedade humana se compõe de duas partes, de espíritos encarnados e desencarnados. Os desencarnados que permanecem na Terra não têm esclarecimento suficiente sobre a vida espiritual e continuam a viver, embora sem o corpo material, mas revestidos de seu corpo espiritual, como se não tivessem morrido. São esses espíritos que atuam negativamente sobre nós e são esclarecidos nas sessões mediúnicas, porque nessas sessões podem falar com os encarnados e sentem-se mais seguros por estarem ligados ao médium. Muitos deles não sabem nem acreditam que morreram, pois alimentaram na Terra a ideia de que a morte é o fim, e como se sentem vivos, pensam que continuam encarnados, tendo apenas sofrido alguma perturbação súbita que os afastou dos familiares. Nas sessões de doutrinação não se faz nenhuma espécie de energia, mas simplesmente se estabelece um diálogo entre esses espíritos e os doutrinadores. Se o diálogo os esclarece, eles se afastam e suas vítimas se sentem aliviadas ou curadas. Então, os espíritos bons e esclarecidos podem levá-los para regiões espirituais onde completam o seu esclarecimento. Ao mesmo tempo, a pessoa perturbada também se esclarece e aprende a evitar as ligações com espíritos perturbadores. É inacreditável que no próprio meio espírita existam pessoas que não compreendem esse problema e aleguem que as sessões de doutrinação devem ser suprimidas. A experiência mundial tem comprovado, desde Kardec até hoje, a eficiência dessas sessões. E hoje a parapsicologia comprova a eficiência da doutrinação espírita, graças às pesquisas dos chamados fenômenos Theta, que são os fenômenos de comunicação de espíritos.
Os centros e grupos espíritas que só tratam de mentalismo e processos hipnóticos desvirtuam a doutrina. Os dirigentes desses centros devem estudar com urgência e com a devida humildade o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, reaprendendo com o mestre as lições de que se esqueceram. Ninguém pode fazer espiritismo por conta própria. O espiritismo é uma doutrina científica que exige estudo atento e incessante de seus princípios. Só pessoas excessivamente vaidosas e pretensiosas podem acreditar que suas ideias pessoais são mais válidas que os princípios de uma doutrina superior e comprovada pela experiência secular. 28. As bases mediúnicas da religião e sua verificação na atualidade. Recepção de ensinamentos espirituais através da mediunidade e vivência, profecia, dom de línguas e dom de curar a imposição das mãos. A origem mediúnica das religiões, como demonstramos sempre, não é apenas uma tese espírita. As pesquisas de Andrew Lang e Max Fredon Long, assim como o belo trabalho de Ernesto Bozano, Popoli Primitivi e Manifestazioni Supernormali, Edizioni Europa, Verona, 1946, dão consistência científica a essa tese, revelando ao mesmo tempo a inconsistência das teorias materialistas, quer baseadas em Feuerbach ou em Spencer. Quando nos referimos, porém, à origem mediúnica das religiões, não queremos contrapor essa tese ao princípio espírita do sentimento intuitivo da existência de Deus, que todos os homens trazem consigo, sem uma única exceção. Esse princípio é basilar na doutrina e consta do Livro dos Espíritos, como é fundamental o princípio da natureza religiosa do homem, muito bem explicado no capítulo do referido livro sobre a lei de adoração. Dessa maneira, o Espiritismo não considera a religião como produto artificial e transitório de certas circunstâncias, mas como consequência inevitável da própria natureza humana. Entretanto, no plano social, a pedra de toque do sentimento religioso, que o desperta, sustenta e desenvolve, permitindo o aparecimento das mais variadas formas de religião, é a mediunidade. O homem traz consigo a ideia de Deus e da imortalidade da alma, como afirmava Descartes, mas essa ideia se desenvolve na vida de relação, no plano social, através dos fatos concretos que a sustentam, e que são de ordem mediúnica. Bozano, lembrando a dúvida do antropólogo Gobles Dalviela sobre a possibilidade de concepções abstratas dos selvagens a respeito de questões espirituais, afirma que a mente primitiva, por sua natureza concreta, só poderia apoiar-se em fatos reais. Esses fatos são as manifestações mediúnicas, tão comuns entre os povos primitivos. E declara Bozano, esta a gênese positiva e racional da crença nos espíritos, crença imposta aos selvagens sobre a base concreta dos fatos. Essa conclusão de Bozano é confirmada pela história e pela análise comparada de Andrew Lang entre os fatos supranormais dos povos selvagens e as modernas experiências espiríticas, metapsíquicas e parapsicológicas. As bases mediúnicas da religião apresentam várias formas, que são as diversas espécies de mediunidade. Ainda hoje podemos verificá-las, como sempre o poderemos, nas religiões existentes. Porque todas as religiões se apoiam na recepção de ensinamentos provindos do plano espiritual, e para que haja essa recepção é indispensável a mediunidade. O próprio Cristo deu exemplo disso e os evangelhos estão cheios de poderosos relatos de episódios mediúnicos. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, é bem claro ao ensinar como os médiuns devem comportar-se numa reunião de intercâmbio com as entidades espirituais e João, na sua primeira epístola, ensina que é necessário cuidado no trato com os espíritos. Os dons mediúnicos da vidência, da profecia e de línguas são os mais comuns entre os antigos judeus e os cristãos primitivos. A profecia, como ainda hoje ensinam os dicionários, é o dom de predizer o futuro, muito comum nos oráculos gregos e nos profetas judeus. Exerceu esse papel fundamental entre os judeus e no cristianismo o seu exemplo mais vigoroso é o do Apocalipse. Atualmente, a vidência é comum nas ordens religiosas afeitas ao misticismo, assim como o dom de línguas entre as seitas cristãs que recebem o Espírito Santo, às vezes ou quase sempre em comunicações turbulentas.
O dom de curar, pela imposição das mãos, é outra forma mediúnica usada nos tempos apostólicos e ainda hoje revivida nos meios religiosos. O Espiritismo estuda essas formas mediúnicas de maneira racional, tirando-lhes o colorido místico, o aspecto de mistério, e procurando utilizá-las no esclarecimento espiritual do mundo moderno. 29 São os espíritos uma das forças da natureza, em ação permanente. Vivendo ao nosso redor, influenciam os nossos pensamentos e sentimentos. O Espiritismo prova a ação dos espíritos, doutrina de princípios comprovados pela experiência. Os espíritos estão sempre e naturalmente ao nosso redor, influenciando-nos com suas vibrações e seus pensamentos. Pouco importa que os materialistas o neguem, que os sabichões nos chamem de supersticiosos e atrasados, por dizermos isso. A verdade é a verdade e não basta negá-la. É preciso provarmos que as coisas se passam ou não se passam assim. Ora, os espiritistas provaram e provam, a todo momento, o que afirmam. Os seus adversários se limitam a argumentar. E quando, sendo honestos consigo mesmos, resolvem provar a sua negação, acabam fazendo o contrário, como aconteceu com William Crookes, Charles Richet, o professor Crawford e tantos outros. A verdade se impõe por si mesma. Desde que o mundo é mundo, o homem sabe que os espíritos estão constantemente ao seu redor. Deram-lhe os nomes mais variados, fizeram-nos deuses e demônios, transformaram-nos em diabretes e gênios, fadas e gnomos, e povoaram com as suas imagens o panteão romano de mais de 30.000 deuses, o maior arsenal da idolatria na Roma antiga. Mais tarde, deram-lhes todos os postos de baixa hierarquia infernal e da alta hierarquia celeste. Seres invisíveis, que no entanto se tornam visíveis nas aparições e se tornam palpáveis nas experiências científicas, os espíritos pertencem à história da humanidade. Estão por toda parte, e da magia primitiva à mais refinada teologia moderna, da velha alquimia às recentes experiências da física nuclear, dos pensadores gregos aos filósofos contemporâneos, em todos os ramos da atividade humana, sempre os encontramos. Sócrates os consultava, Joana d'Arc foi guiada por eles, Lincoln os ouvia, Mackenzie King lhes pedia conselhos, Sir Oliver Lodge admirava-lhes as faculdades extra-humanas, na corte da Inglaterra conservadora promovem sessões para ouvi-los, na China comunista os consultam. Não há barreiras para eles, que tanto se manifestam entre os aborígenes da Austrália e os pigmeus da África, quanto nos laboratórios dos sábios ou nos palácios dos reis. Por isso, Kardec os chamou uma das forças da natureza. Algumas pessoas, entretanto, costumam perguntar, mas se é assim, por que a ciência oficial não reconhece a sua existência? Por que a maioria dos sábios os ignoram, ou mudam de conversa quando se trata de espíritos? A resposta é fácil, basta que nos lembremos de Pasteur, de Edison e de Marconi, entre tantos outros. Eles também não descobriram seres, ondas e forças invisíveis que sempre agiram sobre o homem, de maneira constante e natural, e não tiveram de lutar para que lhes dessem crédito? A teimosia humana é maior do que a de certos irracionais. Porque é uma teimosia sustentada pelas conveniências e pelas paixões, alimentada pela vaidade e arrogância do homem, em todas as latitudes. Há sábios, como dizia Kardec, que se sentiriam diminuídos se tivessem de voltar atrás nas afirmações apressadas que fizeram contra o espiritismo. Não sabem, como Lombroso, fazer-se escravos dos fatos, por amor à verdade. Amam-se mais a si mesmos e à sua própria glória. Estamos, por isso, num dos momentos mais curiosos da história da humanidade. De um lado, uma ciência materialista, empenhada nas conquistas da natureza física, fechando obstinadamente os olhos aos fatos que nos revelam a verdade e eterna natureza do homem; de outro, as velhas religiões de todos os tempos, esforçando-se para manterem a chama de uma fé intuitiva, inadequada aos tempos atuais. E, na terra de ninguém desse mundo em litígio, o espiritismo, bombardeado por ambos os lados, sofrendo a ação do terrível fogo cruzado, mas sustentando heroicamente a flâmula da verdade. Os que quiserem ficar de um lado ou de outro, que fiquem,
como dizia Kardec. Mas os que forem bastante atilados, e ao mesmo tempo bastante humildes, para compreenderem que a natureza não se submete aos caprichos humanos, podem consultar sem medo a nova doutrina. Ela não tem respostas imaginárias, mas afirmações positivas. Todos os seus princípios são comprovados pela experiência, inclusive a de laboratório. É difícil, dizia-nos um descrente, aceitarmos a existência de homens sem corpo, invisíveis, agindo sobre os nossos pensamentos. Também os médicos e os cientistas do tempo de Pasteur se recusaram a aceitar a ação dos seres microscópicos nas doenças humanas. E hoje sabemos que esses seres invisíveis são mais importantes para a nossa saúde do que a maior parte das coisas visíveis e palpáveis. Tudo nos parece difícil, quando raciocinamos de acordo com os nossos preconceitos. Mas os preconceitos humanos são destruídos pela força das coisas, através da história. Porque é evidente que temos de admitir o que é, em lugar daquilo que queríamos que fosse. A natureza não nos pede licença para ser como é. Ninguém nos consulta. E a verdade tem de ser constatada objetivamente, embora contrariando os nossos pensamentos e os nossos desejos. O Espiritismo prova a existência dos espíritos e a sua ação permanente e natural sobre os homens, em todo o mundo. Quem duvidar, que procure verificar os fatos. 30 Moisés aprovava a mediunidade e Paulo ensina a fazer exceções. Não há no Espiritismo evocação de mortos, mas a relação do visível com o invisível, base das religiões. Mortos são os corpos, o grande testemunho dos livros sagrados. De vez em quando os espíritas são acusados de necromancia, de feitiçaria, de evocadores de mortos, de pacto com o diabo e coisas semelhantes. Embora todas essas acusações já estejam demasiadamente desmoralizadas, há quem insista em repeti-las, inclusive através de boletins, de jornais, de revistas e até mesmo de livros. Assim, somos às vezes forçados a voltar a esses assuntos, para que pessoas sem ligação com o movimento espírita e sem conhecimento da nossa doutrina não se deixem levar por informações dessa espécie. A necromancia era uma prática antiga de adivinhação, por meio de evocações. Moisés a condenou entre os judeus. Mas o próprio Moisés soube diferenciá-la da prática mediúnica de natureza religiosa, como vemos no episódio bíblico de Eldade e Medade, em Números 11 e 26 a 29. Vemos, nessa passagem, Josué anunciar a Moisés que os dois jovens recebiam espíritos e davam sua comunicação, e pedir-lhe que os proibissem de fazê-lo. Moisés responde: que zelos são esses, que mostras por mim? Quem dera que todo o povo profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Vê-se claramente que o grande legislador hebreu não confundia, como fazem hoje algumas pessoas, em geral investidas de missão religiosa, a comunicação dos espíritos do Senhor, em que se apoia o espiritismo, com as práticas condenadas e condenáveis da adivinhação, da feitiçaria e outras. Aliás, não se pode condenar a comunicação dos mortos, sem ao mesmo tempo condenar todas as religiões. Porque todas elas se assentam nas relações do visível com o invisível e a Bíblia, como todos os livros sagrados do mundo, inclusive o Evangelho, dão testemunho das comunicações de espíritos, em todas as formas conhecidas e estudadas pelo Espiritismo. O problema das evocações de mortos, expressão de que lançam mão algumas pessoas para atemorizarem as almas simples, não existe no Espiritismo. Primeiro, porque mortos não podem ser evocados. Mortos são os corpos, que permanecem na terra até a sua completa desintegração. O que se pode invocar é o espírito, e este não está morto, mas bem mais vivo do que nós. Em segundo lugar, o Espiritismo só usou de evocações quando necessitava de estudar, pesquisar, analisar o problema da vida após a morte. Era um processo científico como qualquer outro, que nada tinha em comum com a magia. Basta dizer que jamais o Espiritismo admitiu fórmulas e rituais de qualquer espécie, para os seus trabalhos de pesquisa espiritual. Hoje, os espíritas apenas recebem, em suas sessões doutrinárias, comunicações espontâneas de espíritos, com duas finalidades, que são
ajudar os espíritos necessitados e receber auxílio dos espíritos superiores. Esse auxílio, entretanto, é espiritual, constante de ensinamentos evangélicos, só se verificando o auxílio material em casos de enfermidade, quando permitido pelo alto, por Jesus e seus prepostos. Quanto à acusação de pacto com o diabo, é simplesmente ingênua. Ninguém, de bom senso, pode acreditar que pessoas equilibradas, que levam a vida a sério, cumprem os seus deveres e lutam por um mundo melhor e mais belo, se interessem por qualquer espécie de prática demonológica. O Espiritismo, no seu aspecto religioso, apoia-se inteiramente no Evangelho de Jesus. Quem quiser conhecer a religião espírita basta adquirir um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e ali encontrará todos os dados a respeito. Se o leitor deparar com qualquer coisa demoníaca, nas páginas límpidas e puras desse livro, então se afaste da nossa doutrina e a condene, baseado em razões concretas e não em acusações absurdas. O Espiritismo, como dizia Kardec, não inventou a comunicação dos espíritos. A comunicação é um fato natural, existente em todos os tempos, atestado pela história e a literatura, especialmente pelos livros sagrados. O Espiritismo possibilitou o estudo dessa comunicação e seu emprego no esclarecimento espiritual do mundo, na orientação segura dos homens para Cristo. Da mesma forma, os cientistas não inventaram as quedas d'água, mas procuraram dominá-las e delas extrair a luz para iluminar as cidades. Na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina como se faz uma sessão espírita, porque as comunicações dos espíritos constituíam a base das práticas religiosas dos primitivos cristãos. Como se vê, Kardec tinha razão ao dizer que o espiritismo não inventou as comunicações. 31 diferentes doutrinas foram erguidas sobre os alicerces da mediunidade. Não se pode considerar o espiritismo apenas do ponto de vista das comunicações. A advertência de Kardec contra as atitudes suburbanas em face da doutrina, uma nova concepção do universo e da vida. Há pessoas que só veem no espiritismo o problema mediúnico das comunicações. Essa visão parcial, demasiado restrita, leva-as a considerar a doutrina como simples revivescência de antigas superstições. Kardec já advertia os adversários quanto ao perigo dessa atitude que, muito apropriadamente, chamava suburbana. E suburbana por quê? Porque as pessoas que a adotam fazem como o turista que julga um país estranho por observações apressadas, como o visitante que julga uma grande cidade pelo que lhe foi dado ver rapidamente nos subúrbios. O Espiritismo não é apenas um sistema de evocações e comunicações com o mundo invisível. Muito pelo contrário, é toda uma nova forma de concepção do mundo e da vida. A mediunidade é a pedra angular da doutrina, por ser a faculdade humana que nos permite alargar a nossa percepção da realidade universal. Mas os fatos mediúnicos não são tudo. São o ponto de partida do pensamento, assim como os alicerces de um edifício que, apesar de muito importantes, não são o edifício, mas a sua base. Sobre um mesmo alicerce, diferentes arquitetos podem construir edifícios inteiramente diversos. Assim também, sobre o alicerce dos fatos mediúnicos é possível a construção de doutrinas diferentes. Basta lembrar que os fatos mediúnicos sempre existiram, para que este problema se torne bem claro. Desde que o homem apareceu na Terra, os fatos mediúnicos se verificam através dos tempos, como atestam a história, os livros sagrados de todas as religiões, a literatura e o folclore de todos os povos. Esses mesmos fatos, ou seja, a comunicação dos espíritos pela mediunidade, deram origem às religiões primitivas, aos sistemas mitológicos, às ordens ocultas, aos chamados mistérios da antiguidade e, por fim, às religiões contemporâneas e ao espiritismo. Como se vê, concepções diversas, erigidas sobre um mesmo alicerce. Mas, se nas religiões primitivas ou naturais, surgidas entre os povos selvagens, o que interessava era apenas a comunicação com os espíritos, com finalidades práticas de auxílio material e imediato, já nas religiões superiores o mais importante era a cosmogonia,
A concepção do universo e da sua finalidade. O Espiritismo, que é uma doutrina moderna, surgida no século passado, como o último elo da longa cadeia de interpretações dos fatos mediúnicos e que é, sobretudo, uma doutrina de ordem científica, baseada na observação e na experiência, não poderia voltar ao ponto de partida, para só se interessar pelas comunicações. O que encontramos no Espiritismo é uma nova e grandiosa doutrina, que nos oferece uma visão inteiramente renovada do universo e da vida. Não somente os adversários do Espiritismo cometem esse erro de atitude suburbana em face da doutrina. Entre os próprios espíritas encontramos muitas pessoas que não enxergam um palmo além do fato mediúnico, reduzindo a doutrina a uma questão de conversa com os espíritos. Isto é ainda mais grave, pois os espíritas têm obrigação de conhecer a doutrina em toda sua amplitude, ou pelo menos em seus princípios fundamentais, que constam da codificação kardeciana. É por isso que insistimos na necessidade constante de cursos doutrinários nos centros, os cursos orientados pela codificação e não por opiniões pessoais ou de grupos. Quanto aos adversários, os que acusam o Espiritismo de supersticioso, quando não se trata de teólogos ou sacerdotes interessados em combater a doutrina, revelam desconhecer inteiramente o Espiritismo. São pessoas que tomam o rumor de uma aldeia pela música das esferas, como já se disse, e pretendem julgar uma concepção do universo e da vida pelos fenômenos corriqueiros de que ela partiu, como alguém que julgasse a importância da locomotiva pelo vapor que ergue a tampa da chaleira. Os atos mediúnicos são importantes, são fundamentais, como o vapor é básico na história das ferrovias, mas as consequências do aproveitamento racional dos fatos mediúnicos são muito maiores do que pode imaginar um leigo a respeito de espiritismo. Os que desejam combater o espiritismo com lealdade, sem interesses sectários, devem, pois, antes de tudo, procurar conhecer a sua estrutura doutrinária. E a única maneira de conhecê-la, como já dizia Kardec, é a leitura, o estudo paciente, sensato, sério, das obras fundamentais da doutrina. Somente depois desse estudo, realizado sem ideias preconcebidas, pode um homem de bom senso pronunciar-se sobre a doutrina. 32 mensagens espíritas no exterior confirmam as recebidas no Brasil. Livros de Chico Xavier em confronto com obras francesas e inglesas. A Vida nos Mundos Invisíveis, do reverendo anglicano Robert Hugh Benson, publicado em português. Muitas pessoas encontram dificuldades em aceitar as descrições da vida de além-túmulo, dos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Mesmo entre os espíritas, já habituados a tratar dos problemas do outro lado da vida, essas descrições encontraram no princípio, e ainda hoje encontram, certa relutância. Emmanuel explicou, de maneira bastante clara e feliz, no prefácio de Os Mensageiros, que os relatos de André Luiz não devem ser tomados ao pé da letra, mas como um esforço para objetivar, em linguagem terrena, as visões do mundo espiritual. Apesar disso, a extrema semelhança da vida no espaço com a vida na Terra ainda perturba algumas pessoas e provoca várias críticas de religiosos e materialistas. A incompreensão a respeito é natural, em virtude principalmente de dois motivos fundamentais. Primeiro, o hábito arraigado de considerar-se a vida post-mortem como misteriosa, inacessível à compreensão dos mortais. Segundo, a confusão habitual entre corpo e espírito, fonte do materialismo, que impede muita gente de admitir a existência de vida fora da matéria. Este segundo motivo é o reverso do primeiro e os dois representam posições extremadas diante do problema da sobrevivência. O Espiritismo nos mostra que a vida além da morte não é inacessível à nossa compreensão e desfaz, ao mesmo tempo, a confusão materialista entre corpo e espírito. Sir Oliver Lodge, o grande físico inglês, entendia que o Espiritismo realiza uma nova revolução copérnica. Essa revolução consiste exatamente na modificação da nossa atitude em face do problema da vida. Se Copérnico destruiu a concepção geocêntrica do universo, o Espiritismo, por sua vez, destrói a concepção organocêntrica da vida.
Do ponto de vista organocêntrico, que caracteriza o materialismo, a vida só é possível nos organismos vegetais e animais. O Espiritismo afirma e prova o contrário, ou seja, que a vida independe desses organismos e se manifesta por mil formas e maneiras diferentes, no universo infinito. Os religiosos que criticam as descrições mediúnicas do além não deixam de aceitar essa descentralização da vida, mas não admitem a sua interpretação ou explicação racional. Apegam-se a dogmas, a princípios rígidos de fé, mantendo-se no plano do mistério. Entretanto, se convivessem um pouco mais com os textos sagrados de suas próprias religiões, veriam que a existência de cidades espirituais no além-túmulo, de habitações, vegetais e animais, não é, como supõe, uma invenção dos espíritas. O Velho Testamento e o Novo Testamento, por exemplo, estão cheios de descrições dessa ordem. Basta lembrar-se o que diz Isaías 33:17,20, sobre a terra de longe e a Sião da solenidade, e o Apocalipse de João sobre a Jerusalém celeste. No tocante às revelações mediúnicas, as descrições de André Luiz não constituem novidade, a não ser quanto ao que trazem de pessoal, da maneira de ver do autor. Já em O Céu e o Inferno, Kardec apresenta descrições semelhantes. Na Revue Spirit, o codificador publicou numerosos relatos de além-túmulo no mesmo sentido. Sir Oliver Lodge já apresenta quadros semelhantes em Raymond, Denis Bradley em Rumo às Estrelas, e assim por diante. Agora, a editora O Pensamento, desta capital, acaba de lançar a tradução de Life in Unseen, de Anthony Borgia, com a versão do título Para a Vida nos Mundos Invisíveis. O trabalho de tradução foi confiado a J. Escobar Faria, que realizou o primoroso trabalho. Temos nesse livro curioso uma nova versão da vida no além, com pormenores que confirmam plenamente as descrições de André Luiz. O autor espiritual é o ex-reverendo Robert Hugh Benson, filho de um ex-arcebispo de Cantuária, que à maneira de André Luz, relata sua passagem para o lado de lá e descreve esse lado. A segunda parte do livro oferece-nos uma espécie de geografia dos planos espirituais mais próximos da face da Terra. Benson, que na vida terrena escrevera a propósito de assuntos espirituais, dando interpretação capciosa a algumas de suas experiências psíquicas, procura corrigir nesse livro seus erros dogmáticos de então. Os religiosos em geral, e os espíritas em particular, encontrarão em A Vida nos Mundos Invisíveis muito material para comparação com as descrições dos textos sagrados e das comunicações mediúnicas obtidas em nosso país. Esse confronto, para os espíritas, atende a um dos requisitos do método doutrinário, para a aceitação das informações espirituais, ou do consenso universal, estabelecido pelo codificador. 33 Do corpo e do espírito na organização religiosa. Como e por que o espiritismo é religião? O problema do interior e do exterior. Os três aspectos da doutrina. A religião espírita apresenta aspectos inteiramente diversos dos que estamos habituados a ver nas demais religiões. É por isso que, insistentemente, deparamo-nos com a afirmação de que o espiritismo não é religião. Basta, porém, perguntarmos quais os elementos que realmente caracterizam a religião, para verificarmos que a doutrina espírita os contém em profundidade, e não apenas em superfície, como acontece com numerosas seitas. O Espiritismo, escreve-nos um leitor, não possui nenhum sistema litúrgico, não tem culto e não tem organização sacerdotal. Ora, sendo assim, como pode ele considerar-se religião? A resposta é simples e pode ser dada por outra pergunta: o que é liturgia, o que é culto, o que é sacerdócio? Bem analisadas essas coisas e bem estudado o processo das práticas espíritas, podemos responder que o espiritismo possui todos esses elementos, embora de maneira natural e não artificial. Mas, se formos um pouco mais longe, perguntando o que é religião, veremos que o espiritismo está certo em não basear a sua ação religiosa nos elementos exteriores que usualmente definem os sistemas religiosos. A religião, como tudo no mundo, constitui-se de pelo menos dois elementos, o espírito e o corpo.
O espírito da religião é o sentimento religioso, esse poder íntimo e profundo que leva o homem a Deus e o liga aos seus semelhantes. O corpo da religião é a sua forma de exteriorização, de manifestação social. É por isso que Bergson dividia a religião estática, formada pelos convencionalismos rígidos, da religião dinâmica, que nasce do íntimo e não se prende a formas externas. Como religião, o espiritismo também possui os dois elementos.